comunicação é a base de todo relacionamento. E será que você se comunica bem? Isso, hoje vamos falar sobre diferentes formas de comunicar. Na verdade, de uma muito interessante e particular. Fiquem ligados com a gente, não pode perder. Hoje falamos sobre comunicação corporal. Está começando mais um Conexão Jovem. Estamos felizes de estar aqui conectados com você hoje para falar de um tema bem interessante e que eu acho que muitos de vocês vão aí aproveitar várias ferramentas para trazer, quem sabe, para a comunicação, para o sucesso aí nos relacionamentos de todo tipo, né? Não vai pensando, eu sei, você já pensou em um tipo específico de relacionamento, mas a gente hoje tem aqui o Vitor que está com a gente. Tudo bem, Vitor? Prazer, Janina, Você prazer, vai, Alê. você vai nos ajudar um pouquinho a entender melhor como a gente se comunica através dos gestos. Exatamente, até porque, né, o nosso corpo fala muito mais do que as nossas palavras, né? A gente fala ali com o corpo até 78%, né? Enquanto as palavras é muito menos esse número, né? Então, sim, às vezes a gente saber impor melhor o nosso corpo, nossa postura, nossa palavra ela é mais percebida daquela maneira que a gente quer passar mesmo, né? Então, vamos falar sobre isso hoje, sim. Que legal. E, Vitor, conta um pouquinho aí pro pessoal que não te conhece. Qual que é o seu trabalho? Você é tipo um CSI da vida, assim, um CSI. detetive? Como que funciona esse mundo que para muitos de nós é longe, né? A gente não sabe o que significa essa profissão sua. Maravilha, Janina. Eu sou especialista em linguagem corporal, perito técnico das expressões faciais e investigador profissional. Em paralelo a tudo isso, eu tenho o canal no YouTube, que é o canal Metaforando, tem ali 1 milhão, Fica a dica. 1 milhão e 28 mil inscritos, canal Metaforando, fica a dica aí, pessoal. E nisso o que eu trabalho é um trabalho bem amplo, a gente trabalha desde consultoria, treinamentos em empresas, até como você mesmo falou, CSI, laudos periciais. Os laudos periciais solicitados para advogados de defesa, de acusação, e em 2 casos eu trabalhei em laudos associados diretamente à polícia. Eu não posso mencionar os casos porque ainda estão em segredo de justiça, mas basicamente eu analiso o comportamento não verbal, ou seja, tudo aquilo que não está associado diretamente à fala, para avaliar o grau de desonestidade naquele testemunho, naquele momento. Me baseio na ciência desenvolvida ali as principais teorias por Paul Ekman, Cliff Lansley, e utilizo o protocolo SCANS. O SCANS significa Six Channel Analysis. É um protocolo desenvolvido pela EIA, que é o braço direito de investigação da Scotland Yard lá no Reino Unido, né? Então, basicamente, é um protocolo científico de análise do comportamento. Pelos gestos que você faz momentaneamente, naquele momento eu consigo saber se você está mentindo ou falando a verdade. Isso é uma análise científica, né? Legal. E basicamente é isso, a gente trabalha aí. Mas e alguém pode falar aí, mas tem um pouquinho de subjetividade na questão ou é 100% ciência ali? Sim, perfeito, né? Como que funciona isso? A gente pega sinais, por exemplo, a queda no volume vocal, que é um critério, V1. Quando a gente tem uma queda do volume vocal, em até 80% dos casos, está associada à dissimulação. Se você tiver ali o princípio de resposta de ansiedade, tiver um estímulo aliciado naquele momento. Agora, Vitor, eu tenho a mania, de vez em quando, de falar mais baixo. Isso é meu, isso é meu. Ok, isso é a sua linha de base. Como a gente faz uma análise para barrar o subjetivo? Porque, assim, cada ser humano, ele é diferente, único, e ele tem o próprio modelo dele de perceber o mundo e de se interagir com o mundo, né? Então, a gente tem o ABC. O ABC é o nosso meio de verificar, por exemplo, a nossa análise. Então, eu faço meu scans. Eu pego lá num trecho, a regra 327, ou seja, eu preciso de pelo menos 3 sinais em 2 canais diferentes. O que é canal? Face é um canal, corpo é outro canal, gesto é outro canal, voz é outro canal, por exemplo. E esses 3 sinais em 2 canais diferentes têm que aparecer em até 7 segundos após o estímulo. O estímulo pode ser desde uma pergunta mais capciosa até uma prova de evidência, ou mostrar a foto daquele corpo, do que for o caso que eu estou analisando. Ali em 7 segundos, segundo pesquisas, o cérebro está diretamente associado ao estímulo que foi mostrado. Depois de 7 segundos, as pesquisas mostram que o mentiroso começa a te levar para áreas que ele domina. Então ele vai associar a outra coisa e vai sair dali. Então, seguindo a regra 327 do SCANS, eu peguei os sinais, vamos supor, eu perguntei para um cara, um caso até que eu trabalhei, do Luiz Felipe Manweiler, quando ele está falando que não matou a esposa dele, né? Um caso famoso aconteceu ano passado em Guarapuava, Rio Grande do Sul. O professor de biologia foi acusado de estrangular a esposa e jogar ela pela sacada, um caso bem pesado. Ele fala, não, eu amo ela, eu estava tranquilo, etc e tal.
num ritmo verbal. Então ele está aqui, o ritmo AB que a gente chama, né? Então fala um pouco, dá uma pausa. Fala um pouco, dá uma pausa. E quando ele vai verbalizar a frase, até porque eu sou inocente, ele acelera. Então eu estou aqui falando, até porque eu sou inocente. Então ele acelera momentaneamente. O volume vocal dele cai. A voz dele fica mais aguda e ele faz uma microexpressão de medo, caracterizada pelo músculo risório de maneira bilateral e elevação da pálpebra superior. Até porque eu sou inocente. Momentaneamente ali, a gente tem os três sinais, o 327, a regra 327, que faz sentido, a gente pode dizer que ele está mentindo. Mas, Vitor, e se o cara já fala rápido? A gente tem que checar o ABC. ABC é Account, Baseline, Context. Account, a história que eu estou tentando contar como verdadeira. Baseline, o jeito padrão que ele está se comportando. Ele estava falando no ritmo AB, falando e pausando, falando e pausando. Do nada ele acelera, quer dizer que ali eu tive a quebra da linha de base. Então ali eu posso dizer que isso não é subjetivo, não é uma coisa dele, momentaneamente eu posso dizer que ele quebrou a linha de base dele, teve um pico de ansiedade e provavelmente está mentindo. Tem muita gente que está assistindo a gente agora e está pensando assim, nossa, é incrível esse assunto porque tem a ver com comunicação e a gente se relaciona o tempo todo. E às vezes eu sou um entrevistado numa entrevista de emprego e por vezes eu estou ali tentando encontrar um relacionamento, o amor da minha vida. E aí, como é que a gente traz esses conhecimentos todos? Porque você tem uma aplicação profissional, técnica sobre isso. Como é que a gente traz isso para o nosso dia a dia? Para o dia a dia, a gente tem que focar em avaliar o grau de afetividade, tá? Então, quando a gente está se conectando com pessoas ali empaticamente no dia a dia, o interessante é a gente observar quão essas pessoas estão próximas da gente no nível afetivo. Então, quão afetivo você está de mim nesse momento ou quão não afetivo. Às vezes, por algum motivo pessoal seu, você não foi com a minha cara. Isso, infelizmente, é muito comum, acontece bastante. Segundo o Alexander Todorov, o cérebro leva 500 milissegundos para decidir se alguém é positivo ou negativo. Isso é meio segundo. A pessoa olha para você e já, legal, nossa, gostei de você. Então ali você vai observar esses sinais do corpo para avaliar o quão próxima ou quão afastada emocionalmente aquela pessoa está de você. E isso em emprego, relacionamentos pessoais ou até interpessoais na faculdade, por exemplo, pode significar uma coisa muito grande. Você detectar ali momentaneamente pessoas na sala de aula ou no seu ambiente de trabalho que já são afastadas de você, te ajuda a se livrar de situações futuras potencialmente negativas. Olha que interessante. E aí, por exemplo, tá, ok, a gente viu que tem bastante coisa técnica aí, eu acho que estamos todos tentando compreender completamente todos esses conhecimentos, mas aí, tá, ok, agora eu tô querendo aprender, eu não sei de nada, nunca estudei, não estudei nem comunicação, vamos lá, e aí eu quero aprender a me comunicar melhor nessa questão mais não verbal, essa questão mais de gestos. O que eu tenho que cuidar? Como que eu começo a compreender melhor como funciona? Primeira coisa, começa sempre na gente, antes da gente se conectar com outras pessoas. A gente tem que ter uma postura e uma linguagem corporal pessoal que chame atenção. Isso para a pessoa pensar que o tempo dela vai ser bem gasto se ela der atenção para você. Então, o básico é uma postura confiante. Retos. É isso aí. Chique. Peito projetado para frente, a coluna ereta, a cabeça levemente elevada. Só cuidado para não levantar muito o queixo, que pode passar uma ideia de arrogância. Aí é o oposto do que a gente quer comunicar, né? Então, começando da gente, a postura confiante, as pernas não muito juntas, porque transmite que você não está muito bem equilibrado, não muito separadas, porque pode transmitir a mesma ideia. Então, a perna ali paralela à linha do seu ombro, né, verticalmente à linha do ombro, postura elevada e falando em alto e bom tom e de maneira devagar. Então, linguagem corporal elevada e confiante, o plano fluxo verbal, calmo, devagar e ouvindo o que a pessoa está falando. Muitas vezes a gente fala rápido e não quer ouvir o que a pessoa está falando. Isso é um ponto bem negativo também numa conversa entre duas pessoas. É interessante que normalmente a gente não aprende essas coisas na escola. A gente aprende a fazer uma apresentação, sair falando por aí. Só que isso acaba sendo importante, Vitor, porque levar isso para o pessoal que está em casa, para uma pessoa que talvez tenha dificuldade no relacionamento, eu acredito que faça muito sentido. Na sua experiência, assim, o que mudou em você depois que você começou a estudar, entrou para esse mundo? Deixa eu pensar, tem 10 anos já que eu estou nessa área. Eu posso dizer que ficou bem difícil me enganar. Acho que é um ponto bem interessante da gente falar. E a minha comunicação ela ficou mais prática. Eu consigo falar o que eu quero de maneira mais fácil e consigo me sentir feliz e tranquilo com o que eu estou falando. Porque tem aquele problema assim, tem muitas pessoas, até o pessoal que está em casa deve estar se identificando com isso. Você quer transmitir uma ideia, você quer falar, só que parece que não sai do jeito que você quer. A hora que vejo, gaguejei, o que eu ia falar mesmo?
E nisso a gente se sente insatisfeito com a nossa performance. Se for num seminário, entrevista de emprego, ou na faculdade, a gente fala, poxa, eu podia ter falado melhor, parece que eu fiquei nervoso, não gostei muito da minha apresentação. Então isso, eu acho que é uma satisfação pessoal enorme, porque só a gente sabe o que é importante para a gente, né? Aquelas ideias que a gente quer defender, que a gente quer argumentar. E, infelizmente, comunicação hoje em dia, e eu acho que sempre vai ser assim, porque sempre foi, é muito mais corporal do que verbal. Claro que você precisa argumentar bem, você precisa ter uma base do que você está falando, mas o seu corpo vai dizer muito mais. Se você se comportar de uma maneira, você pode ser a pessoa que mais sabe o tema, você não vai ser percebido. E é possível a gente aprender de novo, né? Ou melhorar essas atitudes? Porque, claro, como o Alessandro falou, a gente foi aprendendo com a vida, assim, né? Exemplo de outras pessoas e tal. Mas tem coisas que já tá errado, quem sabe, né? A gente gagueja um pouco ali ou tal. Como a gente pode fazer para melhorar isso? Tem como fazer? Sim. Acho que 2 dicas bem bacanas. A primeira eu falo que é sobre a inteligência emocional pessoal e a segunda sobre a inteligência emocional e corporal e empática, interpessoal. Então, partindo daquele primeiro ponto, postura confiante, cabeça elevada, falando devagarzinho, em alto e bom tom, dando calma, esperando a pessoa falar, você pode fazer mais uma coisa que é o espelhamento corporal. O que é o espelhamento corporal? Eu estou conversando com uma pessoa e ela vai e faz um gesto. Eu vou lá e copio aquele gesto. Vitor, mas não vai ficar esquisito isso? O que acontece? Aqui no nosso cérebro tem os neurônios espelho, que são células que estão associadas à captação de informação em nível subconsciente. Ou seja, eu percebo aquela ideia, nossa, eu não sei porquê, não fui muito com a cara da pessoa, eu acho que ela não gosta de mim. Na verdade, seu cérebro percebeu. Seus neurônios espelho já, peguei uma expressão negativa ali, peguei um afastamento corporal, peguei uma expressão de desprezo. Então, quando você começa a imitar os gestos da pessoa em nível subconsciente, os neurônios espelho dela entendem que essa pessoa que está na minha frente é exatamente igual a mim. E o nosso cérebro gosta de padrão, ele gosta de coisas que são iguais. É o que acontece quando a gente boceja e o outro boceja também? Exatamente. É uma possível explicação, porque o bocejo tem várias explicações, mas o neurônio espelho é uma explicação mais plausível do meu ponto de vista. Então, começou a conversar com a pessoa, está na sua postura, está falando calmo, a pessoa fez um gesto. Vai lá e faz esse gesto na sequência. Uns 10 segundos após o gesto, para não ficar um jogo de mímica ali. Acho que você está caçoando da cara dela. O que é isso? O mestrinho mandou e ninguém me avisou. Né? Então, começa a espelhar esses gestos corporais e tem o teste de espelhamento. Eu estou espelhando o gesto da pessoa ali. Então, a pessoa balançou a cabeça. Eu balancei junto, eu coloco o braço aqui para ver se ela vai seguir. Se tiver um tempo de conversa, uns 5, 6 minutos, e você estiver espelhando essa pessoa uns 5 minutos, ela vai te copiar. E é impressionante como isso acontece. E naquele momento você já está ali conectado emocionalmente com a pessoa. Aí tem a conexão empática pessoal, que é a gente saber utilizar as expressões faciais em nosso favor e saber comunicar as expressões corretas. Dica é, não expresse emoções negativas quando você estiver conversando, como acabou de mostrar aqui o desprezo, né, Lê? Que é caracterizado ali pela contração unilateral no canto dos lábios. Expressão aqui significa desprezo, a ideia que ela passa é a sensação de superioridade. Por exemplo, bom meu trabalho, né? Seu trabalho é muito bom. Muito legal mesmo, hein? Isso é uma expressão de desprezo. Então, evitar emoções negativas, expressar emoções negativas e reforçar as positivas de maneira correta. Vitor, então eu faço um sorrisão. Não, porque vai passar a ideia contrária. Os músculos corretos da felicidade são o zigomático maior e orbiculares dos olhos. Essas alterações causam a elevação do canto dos lábios e os pés de galinha. Tem um ditado que é bacana lembrar, que é quando a gente sorri de verdade, a gente sorri também com os olhos. Então, é isso aqui. Ok? Que o sorriso é percebido. Fica a dica aí. Então, um bom sorriso tem que sorrir com os olhos também. Exatamente. Isso? Olha, Vitor, a gente também gosta aqui no programa de interagir com o pessoal que está ali do outro lado. Eles são bem importantes para a gente interage aí com o povo nas redes sociais. E vários deles também opinaram sobre esse assunto. O assunto foi bem popular ali nas redes sociais. Fizeram vários comentários sobre o tema. Eu acho bem interessante a gente ver o que eles disseram e a gente comenta por aqui um pouquinho. Vamos lá. Vamos ver se tiramos várias lições importantes também para quem está aí do outro lado. Vamos ver os comentários agora. A gente dá muito valor à fala, ao que as pessoas dizem. Porém, será que o que não é dito em palavras também é importante? Qual a sua opinião? Você presta atenção na linguagem corporal das pessoas? O que você mais nota? Fabrini, noto principalmente as atitudes, o olhar, a expressão facial. Boa! Juan, alguns exemplos seriam expressão facial, expressão corporal e libras. Interessante. Será que libras conta como linguagem corporal? Já deixo aí a minha pergunta para o estúdio. Ariel Mateus. O semblante às vezes fala mais que palavras. Verdade. Jane Missilin.
Eu percebo quando as pessoas estão muito tensas e estressadas. Dá para notar realmente. Cássia Monize. Eu prestava atenção até perceber que estava julgando o povo. Aí vi que não era para mim. E aí, analisar a linguagem corporal é julgar? Santos Marluce Ferreira. Sim, a linguagem corporal fala por si só. Margarida Melo Araújo. As pessoas estão muito frias umas com as outras. Falta amor. E você percebe isso pela linguagem corporal? Seria isso, Margarida? Aline Kuffel. Sim, desvios de olhar, insegurança na fala, jeitos de agir. São coisas fáceis de perceber e revelam muito, né? Xavier Nívia. Ela é conhecida como linguagem não verbal, onde ninguém mente, mesmo que as palavras digam o contrário. Vejo de tudo. Imagino, Nívia. Depricas. Reparo muito na expressão facial e movimento nas mãos, mas principalmente o olhar. Esse diz muita coisa mesmo. Essas foram as participações dessa semana. Nos vemos na semana que vem para mais uma interação. Tchau! Tá aí, muito obrigado pela sua interação. Se você não interagiu, fique ligado nas nossas redes sociais e aproveite para comentar ali sempre que surgir uma enquete interessante. Vitor, o que te chamou a atenção dessas interações aí? Caramba, foram várias coisas, né? Eu acho que a gente pode começar observando que a maioria falou da expressão facial, né? Eu observo bastante a expressão facial, semblante, que está associado à expressão facial. E é interessante porque, assim, nas teorias de cunho científico, desde 1969, onde foi validado ali, entre 69 e 72, a pesquisa do Paul Ekman e do Wallace Friesen sobre a universalidade das emoções, a gente sabe que as expressões faciais é a única parte dessa ciência que a gente pode dizer que é universal. Então, a sua expressão facial emocional é a mesma, os músculos que você contrai são os mesmos aqui no Brasil, Estados Unidos, Argentina e até lá em Papua Nova Guiné com uma tribo primitiva, que foi onde foi feita a pesquisa, né, do Paul Ekman. Então, sim, quem falou da expressão facial acertou. E é interessante uma coisa que foi perguntada também, ela falou assim, eu fico analisando todo mundo, mas eu percebi que eu estava julgando. Então, Você sente, é interessante, até você sente que realmente ali nos comentários é um assunto, mas eu quero deixar para o próximo bloco, pode ser? o que Mas você quiser. eu quero só deixar essa pergunta aberta porque eu acho bem importante uma coisa que vários comentaram, a gente só escolheu alguns comentários, mas é essa questão de julgar. Será que você sente que na sua profissão você acaba julgando demais as pessoas e muda muito, quem sabe até condiciona a forma como você enxerga a pessoa ou não? Eu acho que o julgamento ele vem com pouco conhecimento. Quando você estuda um pouco, você fala, caramba, eu sei quem está mentindo. E a própria palavra mentira, ela é perigosa, porque mentira a gente entende que seria um botão de liga, desliga. Eu vou mentir, liguei. Eu não minto mais agora, eu desliguei. Tanto é que a palavra científica é conduta dissimulativa, porque a gente entende que é um programa de ações que a pessoa toma momentaneamente, não posso dizer que ela é mentirosa ou não, momentaneamente, ela atendeu ali os critérios de necessidade de mentira e ela atendeu uma sequência de comportamentos para enganação naquele momento, que faz sentido para ela. Aí, sobre o julgamento, Janina, eu acho que quanto mais você estuda, mais você percebe que é dificílimo você saber o que está passando na cabeça de uma pessoa. Tanto é que eu sempre falo isso para todos os meus alunos, ou para sempre que alguém me pergunta isso, eu falo, a gente estuda a análise das expressões faciais, a codificação facial emocional. Eu posso dizer a emoção que a pessoa está sentindo naquele momento, só. Vitor, então ela fez raiva porque ela não gosta de mim. Não sei. Mas então a raiva é porque ela quer... Não sei. Ela fez raiva e pronto. Você vai pegar esse programa de comportamentos, vai associar ele a algum estudo científico, por exemplo, o protocolo SCANS. O protocolo SCANS é embasado em mais de 72 estudos científicos. Então você vai checar os 72 lá, ver qual faz sentido para entender se aquilo é de simulação ou se é um comportamento padrão da pessoa. Ok. Vitor, a gente volta a falar sobre esse assunto no segundo bloco, porque eu acredito que tem muito mais coisa ainda para a gente abordar aqui. Okay.